Saiba identificar e saiba quais são os riscos dessas rachaduras na parede. Rachadura na parede, uma trinca aí na parede, traz uma preocupação e sim, você tem que ficar preocupado com rachaduras na parede, mas no vídeo de hoje você vai saber, você vai entender e compreender como identificar uma rachadura aí na sua parede que traz algum tipo de risco e que você tem que se preocupar com esse tipo de rachadura. Mas inicialmente, para nós entendermos como fazer esta análise das rachaduras na parede, nós vamos entender 3 patologias que podem acontecer em uma parede. Em uma parede pode acontecer a fissura, em uma parede pode acontecer a trinca e em uma parede pode acontecer a rachadura, a que deve mais nos preocupar. A primeira que nós falamos, que é a fissura, ela é menos preocupante, só que nós temos que saber identificar esta fissura, para depois da identificação desta fissura, a gente entender se ela não é uma trinca ou se ela não é uma rachadura. A fissura, ela é superficial, ou seja, ela acontece ali na camada de tinta, ou na camada de massa corrida, ou na camada de massa acrílica, ou naquela camada de massa fina que é aplicada aí na sua parede. Então você vai ver que são microfissuras que está ali na parede e muitas vezes com o auxílio de uma espátula você raspa a massa corrida e você vê que está liso a parede ali embaixo. Abaixo da camada de massa corrida, abaixo da camada de tinta, existe uma parede lisa. Agora, se você ao raspar, você percebeu que essa fissura ultrapassa a camada de massa corrida e está também na camada de reboco, então nós podemos ter aí uma trinca ou nós podemos ter uma rachadura. O que vai dizer se é uma trinca ou não? A trinca geralmente ela vai acometer o reboco. O reboco é aquela camada de argamassa, aquela camada de massa aplicada sobre o tijolo. E ela pode ter, inclusive uma trinca, pode ter de 1 a 3 centímetros. Isso vai depender de como ela atingiu ali o reboco ou se ela atingiu um pouco da alvenaria. Sim, ela também pode atingir a alvenaria, que são os blocos, os tijolos. Então, essa trinca ela pode ter de 1 a 3 centímetros e pode atingir também a camada de reboco e também a camada de tijolo, a camada de blocos, a alvenaria. O que vai diferenciar essa trinca da rachadura é a posição desta trinca, a dimensão desta trinca. Por exemplo, uma trinca ela vai ter aí no máximo 3 centímetros de largura, ou seja, é pouco? Não, não é pouco, é muito. Às vezes cabe um dedo ou mais de um dedo dentro desta trinca, mas ela continua sendo uma trinca. Por que que ela é uma trinca? Porque não ocorreu uma movimentação da estrutura, a estrutura não cedeu ou não houve ali uma falha na estrutura. Então essa trinca ela está superficialmente na alvenaria, talvez pela forma de amarração da alvenaria, que é aquele assentamento dos blocos. Muitos pedreiros colocam apenas aquela camada inferior e a camada superior da argamassa do bloco, não coloca aquelas camadas entre os furos do bloco e acontece muitas vezes de ter essas trincas aí na parede. Essas trincas elas não são perigosas, não vai fazer a sua casa ceder e cair e ter um desabamento. É possível você fazer a amarração dessas trincas com ferragem, com tela, aplicar ali um embolso ou um reboco de areia e cimento sem a cal, fazer a aplicação e manter ali aquela trinca fechada. Depois você faz o acabamento na sua parede e está evitando que fique aquela trinca aparecendo na sua parede. Porém, se for uma rachadura, você tem que fazer as avaliações e as análises do que causou esta rachadura. Uma das primeiras características da rachadura é que ela começa a aumentar. A rachadura ela está ultrapassando o reboco, ultrapassando ali a camada de alvenaria, ultrapassando o bloco, o tijolo neste caso, né? E muitas vezes uma rachadura ela ultrapassa de um lado do bloco para o outro lado, ou seja, você olha de um lado da parede e enxerga o outro lado por aquela rachadura e tem mais do que 3 centímetros. Porque esta dimensão da rachadura é uma outra característica que você tem que avaliar para perceber se ela é perigosa ou não, que é o seguinte: ela vai aumentando com o tempo.
Se essa rachadura vai aumentando com o tempo, você tem que se preocupar. Um outro ponto que você precisa analisar é se esta rachadura é na diagonal. Por quê? Porque rachaduras na diagonal são rachaduras que indicam uma falha na estrutura, às vezes por falta de verga na janela, de contraverga em janelas e portas. Estas vergas e contravergas são aquelas vigas, aquelas camadas de concreto e aço que ficam na parte de baixo da janela, na parte de cima da janela e na parte de cima das portas. Estas vergas e contravergas servem para amarrar ali a parede naquele vão que foi feito para a instalação da janela. Isso é perigoso porque se você não tratar este problema desta rachadura que está na diagonal, pode acontecer daquela parte superior da parede ceder, começar a pressionar a sua parede e romper aquela parede por causa do vão da janela. Então é importante você analisar isto. Um outro ponto também que traz essas rachaduras diagonais são movimentações ali do pilar, da fundação, que o solo está assoreando e essa fundação está cedendo, está afundando dentro do solo. Estou trazendo aqui para você informações de forma simples, sem aquele linguajar complicado lá da arquitetura e da engenharia, para você na sua casa conseguir fazer uma pré-análise desta rachadura. Esta pré-análise é importante, sabe por quê? Porque você precisa fazer esta pré-análise chegando no ponto que nós estamos aqui, desta rachadura, que está aumentando com o tempo, que está na diagonal. É importantíssimo você chamar um profissional. Procure por um engenheiro, procure por um arquiteto para fazer uma vistoria local aí na sua casa, na sua obra, na sua construção, porque às vezes isso acontece inclusive durante a construção, mas este profissional vai saber fazer uma análise e dizer para você com certeza o que é que está acontecendo, e sempre com a emissão de ART ou RRT, anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica, emitidos por engenheiro ou arquiteto, vai depender de qual profissional você chamar. Isso é importante, sabe por quê? Um outro tipo de preocupação que você tem que ter é que essas rachaduras, se for um caso de que a fundação ou a estrutura esteja rompendo, você vai ver que as portas e janelas vão começar a ser pressionadas e vão começar a ter dificuldade de fechar, de abrir. Isso é um ponto que você tem que ficar super preocupado e muitas vezes até se mudar desta casa, até ter uma análise aí de um engenheiro, de um arquiteto, porque pode ser um sinal de desabamento. Muitas pessoas não se preocupam com a trinca, não se preocupam com a rachadura e vai chegar num ponto que, se for um ponto perigoso para aquela casa, para aquela residência, para aquela construção, ela pode ceder e pode desabar. Então, galera, estas foram as dicas do vídeo de hoje, aqui no canal Falando de Cidade, Ed Vieira, arquiteto.